O Aroeira sempre assusta a gente, nunca está. Daqui a pouco ele chega. É porque a gente costuma entrar um pouquinho mais tarde, mas eu falei que era agora, 4h15, mas tudo bem. A gente vai falando. Estava ouvindo a Daiane mostrar as falas aí do Lula, eu vi também um pedaço, e realmente o Lula sabe muito falar. Olha ele aí, ó. Sabe muito falar para o povo, né? É impressionante a linguagem dele, a alegria dele, né? O entusiasmo com que ele conta as histórias. É muito legal. E só queria fazer, antes da gente entrar no nosso assunto... Oi, Aroeira. Oi, Miguel. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas e todos também. Tudo bem por aí? Queria fazer um comentário sobre essa fala do Lula, que eu vi depois a Globo News, e aí eles estavam lá falando, pois é, mas agora, então, o Lula está fazendo igual o ex-presidente, e aí só fala para o público dele, aí não tem contraditório nessa entrevista, como se o Lula só fizesse isso. Quer dizer, isso é uma coisa a mais que ele está fazendo. Ele está fazendo um podcast para se comunicar direto com a população. Já falaram tanto, né, que não se comunicava, que a comunicação do Lula era fraca. Então, ele está se comunicando direto. O que não quer dizer que ele vai parar de falar com os outros jornalistas. Eu fiquei tão indignada com isso. E é ele que tem que produzir o contraditório contra ele mesmo? Eu não entendi isso. Não. Quem produz prova contra si próprio, quem faz isso é o Moro, é o Bolsonaro. Exatamente. Eles é que são bons para isso. Eu não entendo. Tudo que o Lula... se o Lula acordar de manhã de outro jeito, eles vão criticar, entendeu? O Lula tá na mira. O que eles estavam dizendo era o seguinte, que não é democrático ele dar uma entrevista para alguém, uma pessoa como o Shoa, que sabe que vai perguntar as coisas que ele quer falar. Mas, gente, isso não quer dizer que ele não vai dar coletiva, sempre deu, falou exclusivamente para a Globo News tantas vezes. É como se agora, daqui para frente, ele só falasse para o Shoa. A primeira entrevista dele foi para a Globo News. Não, mas isso não vai acontecer. Acho que a gente não devia estar nem preocupado com isso. Eu também acho. Não vai acontecer. Não estou preocupada, não. Só para entender, para a gente ver como as coisas são. Né? Gente, é como disse o Miguel, é a fábula do burrinho, do menino e do velhinho. Não há nada que possa agradar todo mundo. Claro. Especialmente quem está esperando com as pedras ali, pilhazinha de pedra, para jogar na vidraça. Enfim. Pois é. Mas nós não viemos aqui para falar do presidente Lula, viemos para falar... O Trump já foi preso? O Trump já foi preso? Não, viemos falar de dois ex-presidentes. Um não é ex-presidente, é ex-primeiro-ministro, mas agora é ex-vivo, né? Porque... Ex-vivo também. Já é atual morto. Atual morto. O Silvio Berlusconi, né? CPF cancelado. De direita antidemocrático italiano, ele foi primeiro-ministro da Itália entre 94 e 95, depois de 2001 a 2006, depois de 2008 a 2011. Então, ele teve muito tempo para prejudicar muito a democracia. Mas mais do que isso, ele foi dono de toda a mídia italiana. Exatamente. AC Milan, por 31 anos. Dono do Milan, dono do Canal 5, que é o canal mais conhecido da Itália. Muito rico, dono da mídia, quer dizer, ele organizava tudo aquilo, ele programava tudo aquilo que ele queria que fosse noticiado numa boa. Então, era ele realmente... Exatamente. Só que eu estava refletindo aqui hoje sobre isso. Todas as ameaças à democracia, todas as atitudes da extrema-direita, ou da direita institucional, tudo, como diz o próprio nome, elas seguem um padrão institucional. Não há ameaça de golpe de Estado, há muita roubalheira, claro, muita falcatrua, muita mentira e tudo mais. Mas você não vive uma ameaça concreta, evidente contra a democracia, em qualquer país. A democracia... está lá por detrás deles todos, entendeu? E o próprio Berlusconi, que há quantos anos manda na Itália, ele realmente manda na Itália. Antes dele, a democracia cristã era que mandava, o Giulio Andreotti, o Aldo Moro tem até uma prerrogativa, até uma coisa a favor dele, que ele foi sequestrado quando ele estava... um pouco disso, mas vai. Continua. Acaba aí, Miguel. O Aldo Moro
O Aldo Moro foi sequestrado no dia que estava indo para o parlamento, exatamente, assinar o famoso compromisso histórico com o Giovanni Berlinguer, que era secretário do Partido Comunista. Do Partido Comunista. Era o grande fato político europeu, era o compromisso histórico, que é uma coisa parecida com Frente Ampla, parecida com um monte de coisas que a gente sabe. Era uma maneira... Eu estava na Itália, Miguel. Eu estava na Itália quando o corpo dele foi encontrado. Eu estava lá também. Então estávamos juntos e não sabíamos. Estávamos lá. Eu não estava, mas eu queria voltar um pouquinho para trás, porque é o seguinte... Mas deixa eu só terminar o raciocínio. Então, a democracia cristã sempre mandou na Itália, mandou na máfia, mandou na corrupção, a democracia cristã ligada ao Vaticano, Giulio Andreotti, aquela gente toda. Eles dominaram a Itália até que o Berlusconi, não foi o Partido Comunista que substituiu a democracia cristã, foi o Berlusconi que substituiu e manteve o mesmo padrão e piorou e modernizou a corrupção, transformando a Itália num grande, um país muito produtivo, uma grande fonte de renda para ele, para todas as instituições ligadas a ele. Ele construiu a mídia italiana quando liberaram a comunicação italiana, que não precisava ser só a televisão estatal. Eles abriram, né, a Constituição, o parlamento abriu a possibilidade de outras empresas lançarem canais. O Berlusconi entrou e ocupou tudo, e foi tudo dele, porque ele tinha um poder de dinheiro muito grande. Você falou, Miguel, no começo aí, que, na verdade, assim, não representavam ameaças à democracia permanentes. Eu, olhando para trás, hoje eu tenho a sensação de que a gente talvez não esteja pensando em tempos históricos. Regularmente, a democracia é muito ameaçada. Dessa vez, nós estamos colhendo frutos de duas grandes tentativas. E eu achava interessante a gente destacar que a Operação Mãos Limpas, para tentar limpar a Itália da corrupção, e o Berlusconi são fenômenos muito similares ao que a gente teve aqui, ocupando papéis diferentes. Sabe? Havia uma música dos irmãos Caruso em que um deles comentava assim: e o Berlusconi é o Roberto Marinho italiano, o Roberto Marinho é o Berlusconi brasileiro. E, na verdade, embora não seja exatamente uma coisa, no caso ali da Itália, se concentrou o capitão da mídia hegemônica, que foi cúmplice de quase todos os golpes, o capitão dessa mídia, que entrou no espaço pela desestatização da mídia italiana, se aliou, como sempre faz, com a extrema-direita, e não com o centrão italiano, que era a democracia ligações cristã. Com a máfia. As ligações, sim, ligações com a máfia, mas assim, aproveitou as ligações com a máfia que o centrão italiano, a democracia, tinha. Mas abriram caminho, como em boa parte da Europa, e como no Brasil, e como nos Estados Unidos, para a extrema-direita. A destruição da política, a ideia de destruição da política estava presente na Operação Mãos Limpas, estava presente em todas as campanhas do Berlusconi. Ele se apresentou como Trump, ou daqui, como o cara que não era da política. Queria limpar essa coisa toda. Sim, é sempre o mesmo discurso. Só que, nesse caso, foi para a construção do fascismo. Porque o que resultou disso, acho que a Itália nunca se livrou, porque a ideia de fascismo está aqui no mundo. Mas, dessa vez, houve um processo, não sei se pensado e planejado, mas muito bem aproveitado pela extrema-direita, que cresceu nas asas do Berlusconi, um segundo surto de crescimento monumental nas asas do Trump, e um terceiro crescimento, especialmente aqui na América Latina, nas asas do Trump, do Bolsonaro. Então, o que a gente vê é um processo encadeado que já dura... Quando foi isso tudo? Berlusconi desde 94. Ele começou, ele já era empresário famoso desde os anos 70, da mídia. A destruição e da especulação imobiliária também. A destruição da política como ferramenta de negociação da civilização, acho que ela começa de forma eficiente ali na Itália. A gente não pode esquecer de um elemento que talvez desequilibre um pouco essa teoria toda, que é a comunidade europeia. Quer dizer, são países
normalmente democráticos, que estabelecem um modus vivendi depois do euro. Então, isso se tornou um padrão. Mas Então, isso só reforça o que eu disse. Mas é muito difícil você ficar temendo um golpe de algum desses países, algum desses países. O que eu temo é a direita crescendo, ela não precisa de Sim, golpe mais. sim, A direita exatamente. será eleita. A E cresceu. extrema-direita será eleita. Essa que é a verdade, não precisa mais de golpe. A Giorgia Meloni é um exemplo disso, mas ela segue as regras. A ideia de corrupção, de combate à corrupção, destruiu os socialistas franceses e assim por diante. Não foi só na Itália. A ideia de usar a corrupção e o combate à corrupção como ferramenta para destruir Esse a é sempre esquerda, um argumento. sempre um bom argumento, mas ela está ficando eficiente e ela conseguiu abrir caminho nessa temporada histórica que a gente vive para o pior dos acordos possíveis, que é capital e fascismo. O Aroeira, ela, na verdade, não é uma novidade essa. A direita sempre se serviu desse argumento contra a corrupção e tal, só que agora esse argumento passou para a extrema-direita. E aí eu queria lembrar aqui que a gente juntou no nosso programa hoje, a gente juntou o Berlusconi, depois o Miguel vai falar um pouquinho, porque Miguel viveu lá nessa época, tem algumas histórias. Juntamos também o Donald Trump, que a gente acaba de saber, aqui está noticiado aqui no 247, que ele se entregou à justiça americana e vai ficar sob custódia, quando o judiciário vai acusar ele formalmente por ter guardado aqueles documentos secretos ilegalmente, e colocamos no mesmo baú o Bolsonaro, que nós estamos aqui esperando. Faz todo sentido. Em que ele vai ser declarado inelegível. Agora, talvez daqui a pouco a gente converse um pouco com o Pedro Paiva, que está lá na Flórida acompanhando. Mas antes disso, eu acho que Miguel, você podia contar algumas histórias que você lembra. Só um lembrete, que foi o nosso card, exatamente. O Trump se entregando foi exatamente o nosso card. Você vai para o inferno, mas antes vai ser preso. Não, depois nós vamos mostrar o card, as charges todas. Não, o Berlusconi é uma figura que faz parte da minha... Eu morei 6 anos em Milão, exatamente no período de ascensão do Berlusconi. Existia um bairro em Milão chamado Milano 2, que era um bairro da especulação, como se fosse uma barra da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro, e que foi onde o Berlusconi lavou o primeiro dinheiro dele. Entendeu? E é onde ele ganhou muito dinheiro. E foi nos empreendimentos imobiliários, que são o grande negócio da máfia, sempre foi, da corrupção italiana, sempre foi esse. E essa ligação dele com a corrupção imobiliária fez ele ganhar muito dinheiro. Então, ele já começou a ser processado desde aquela época. Ele foi acumulando processo. A Itália abriu mão. Vocês sumiram. Ué, eu estou aqui, você alô, sumiu. Voltaram. Não, pode ter sido eu, realmente. A Itália abriu mão da hegemonia da comunicação estatal. Depois os outros países abriram mão também, a França, a Inglaterra, e apareceram as estações independentes. Mas eu acho que a Itália foi uma das primeiras e o Berlusconi tomou conta da comunicação italiana. E com isso ele passou a ser isso que o equipara um pouco mais ao Trump do que ao Bolsonaro, porque ele é um empresário de sucesso, com todas as falcatruas que isso significa. O Trump também, o Trump deve uma fortuna. O Berlusconi, eu vi um documentário sobre o Berlusconi, depois que ele assumiu a presidência do Milan, do Esporte Clube, do Atlético, sei lá como chama o Milan, e eu ainda bem, eu nunca tive simpatia pelo Milan, mesmo nos tempos que eu morei em Milão, eu torcia muito mais para a Inter do que para o Milan. E com isso, ele ganhou mais dinheiro ainda. Então, ele era o rei das... E ele tinha um cinismo, uma maneira de ver a vida. Ele era realmente tudo aquilo que a gente deplora como empresário, como político, como ser humano, e principalmente um antipolítico, porque o negócio dele
era entrar no parlamento para não seguir nenhuma regra, para seguir a regra do grande negócio, das negociações, do empresariado. Ligações com a máfia, certamente ele tinha, até hoje não sei. E eu acho que a Operação Mãos Limpas visava muito a ligação dos políticos com a máfia. Isso é que é a grande diferença na Itália, que agora no Brasil está começando a surgir através das milícias. A máfia é um poder realmente muito grande, um poder político e econômico enorme. Eles estão em todos os setores, eles se formam nas grandes universidades italianas, eles tomam conta de todos os negócios. Então, é muito difícil você diferenciar, depois de um certo ponto, o negócio lícito do negócio ilícito. Todos os negócios acabam sendo suspeitos. Mas, então, olha, eu acho que no capitalismo é isso. É isso, exatamente. Os negócios são suspeitos, todos. Então, eles exerceram isso ao extremo, entendeu? É muito complicado. Eu não sei o que significa a morte dele, se significa o fim de uma política dele. Tem uma coisa muito pessoal aí em relação ao Berlusconi, ele ser a pessoa que ele era. Eu não sei se existe um berlusconismo, como existe um bolsonarismo. Mas a extrema-direita. Tem que lembrar que a extrema-direita está no poder na Itália. Quer dizer, exatamente, eu acho que eles não estão nem eu acho que esse movimento, se é que você pode chamar de um movimento fascista, ele vai perdurar, porque a morte do seu inventor, ou do seu seu motivador, mas divulgador, motivador, fascista. Seja lá o quê. Era nem o inventor, pois é, o fascismo isso já era uma coisa impregnada. Isso não faz muita diferença, porque o sentimento, né, fica como aqui a gente também pode dizer, né, afastar o Bolsonaro não quer dizer que a gente vai acabar com um sentimento agora, fascista. O Bolsonaro realmente é meio fascista mesmo. O Berlusconi é um outro tipo. O que ele fez foi participar tão ativamente da destruição da política, com os elementos que a gente já tem conversado tanto aqui, que lá funcionou muito bem. A extrema-direita está muito organizada, crescendo localmente, crescendo de forma orgânica. É horrível usar essa palavra, mas crescendo de forma orgânica. Na Itália, talvez até mais do que em outros países da Europa. Mas a França não está tão distante disso. Também. E a Espanha, sobretudo, a Espanha também. Espanha também. E eu acho que o que a Itália se parece com a nossa situação aqui é que houve uma campanha contra a política muito grande, entendeu? Como o italiano vivia, respirava a política sempre foi a essência de todo o Estado italiano, a primeira coisa a se destruir era a política. E o que o Aldo Moro estava indo fazer com o Berlinguer era justamente um acordo para salvar a política, que a política poderia, inclusive, salvar o país. E ele foi sequestrado de uma maneira ambígua, que a gente não sabe muito bem por quem. Dizem que foram as Brigate Rosse, mas, ao mesmo tempo, não se sabe que ligação as Brigadas Vermelhas tinham com a direita. Tudo se mistura nesse grande panelão que é a história, e a gente, um dia, talvez, a gente consiga descobrir exatamente o que aconteceu. Que o Aldo Moro ser assassinado foi o equivalente ao Supremo mandar prender o Lula. Exatamente, uma coisa muito parecida com isso, num momento em que se caminhava para uma solução democrática saudável. Quando a Dilma tentou levar o Lula para dentro do governo, para ser um articulador político, acho que mais ali. Ele foi impedido ali. Exatamente. E aqui poderia ter salvo. É curioso que foram as Brigadas Vermelhas que sequestraram Aldo Moro e assassinaram ele. Quando eu falei para você, Miguel, eu estava em Roma nesse dia, eu vi quando foi encontrado o carro. Eu estava em Milão, exatamente. Multidão em volta. E foi isso, quer dizer, um grupo de extrema esquerda, né, sequestra o Aldo Moro nesse momento crucial, né? A gente não sabe muito bem o que eles defendiam. Na realidade, o fato que me impressionou do dia que acharam... Até se eram eles mesmos, né? O fato que me impressionou do dia que acharam o corpo dele foi que a população italiana inteira ocupou as ruas. Foi todo mundo para a rua. Mas vinha gente da zona agrícola com trator, vinha gente da zona industrial, da zona do porto. Né? As ruas italianas, das cidades italianas, ficaram todas ocupadas para dizer assim, que é uma ameaça à democracia, nós estamos na rua.
Isso eu me lembro bem, que isso me foi dito na época. E eu fiquei com isso gravado na cabeça. A única maneira que você tem de impedir a democracia de ser derrubada é ocupar as ruas. Não há ato extremo. Entendeu? É isso. E foi o que aconteceu. E a democracia, de uma certa forma... charges, meninos? Eu não posso passar, porque eu estou impossibilitado. Eu preciso que a Daiane passe as charges. Eu até voltar, estou impossibilitado. Daiane não consegue, né? Daiane consegue. Está aí o card, exatamente. É o card, que é uma charge que eu publiquei ontem à noite. Estamos aqui, eu não consigo ler direito, mas enfim. Senhor, a coisa no Brasil está feia, quem era mocinho, sim, bandido, comprove tudo, fazer o quê? Era de se esperar. Juro por mim mesmo. Juro por mim mesmo, exatamente. Isso é o kit robótica. Eu monto o seu... Robótica. Está aí, kit robótica, está escrito ali em cima. Eu monto o seu e você monta o meu. Na verdade, eu usei esse kit robótica já na charge anterior a essa, né? Que veio virar depois, exatamente. Não, ela estava na semana passada. Na semana passada, exatamente. Aí, eu adoro isso. Eu botei um joguinho para as pessoas, que é uma coisa que o Aroeira já fez várias vezes, de recortar a sua própria foto e botar no... Não, eu fiz com a Dilma também. Exatamente. A Dilma de maiorzinho e um montão de roupinhas para colocar. É ótimo isso. Isso é uma nossa infância. Eu adorava brincar disso. Aí eu botei a tesourinha aqui para você cortar. É bom porque ela estava numa pose e a roupa tem que ser desenhadinha na mesma pose. Exatamente. Rapaz. Aí colhe aqui o seu prisioneiro, seu querido prisioneiro favorito. Aí fiz a das mulheres depois também, que virá e aparecerá aí depois. Aqui as revelações de que os dois procuradores... De 4. Os dois procuradores escreviam as minutas das sentenças para o juiz. Para esse juiz em particular, que é o Flores. Ele recebeu uma mensagem. Exatamente. Psicografada. Aí, nos casos, eu fiz essa brincadeira que eu gosto sempre, que é de psicografar. Você senta na mesa, bota a mãozinha e sai escrevendo que alguém está soprando no seu ouvido, né? Ou que já soprou, né? Um segredo de liquidificador, como dizia o Cazuza na música. Né? Aí está a vez das meninas, todas as meninas que merecem também. Gostando de ver, o Miguel agora atacou de caricaturas, estou muito... eu faço o maior esforço, mas eu chego perto. E eu descobri que a prisão feminina de Brasília, a masculina chama Papuda e a feminina chama Colmeia. Colmeia, claro. Né? Exatamente. Chama Colmeia. Eu fiquei sabendo disso quando prenderam lá os 300. Não, quando... 300 de Esparta? Quando eles invadiram lá em Brasília... É verdade, elas foram para a Colmeia, as mulheres. Meninos vão para Papuda, meninas vão prender os 300 de Esparta lá. É verdade, eu não entendi. Agora, acho engraçado os nomes, olha, Kisses, Zambala, Micheika, Gabi e Maresias. Eu mudei os nomes, exatamente. Eu não quero que elas se sintam muito homenageadas. Ofendidas. A Maresias, a de Maresias, o Edu Krieger até fez música de Maresias. Mas a Maresias, eu procurei, inclusive, na internet, ninguém tinha feito nada, porque de Maresias, entendeu? Era perfeito para o acontecimento. Aí é uma evolução daquela outra charge da semana passada, né? Que os dois estavam iguais. Sim, sempre. Queda de braço que o Lula foi lá e passou por cima. Eu acho que passou por cima. Eu acho que deu uma esvaziada geral. A ameaça de processo, o esbravejamento do Lira, tudo isso parecia uma mise-en-scène mesmo, porque aquele processo posto e retirado, quer dizer, foi um aviso. Há mais de onde veio esse. Tem mais processos de onde veio esse aqui. Vai continuar enchendo o saco de todo mundo? Aí ele baixou um pouco a bola e agora deve estar negociando num poder mais realista. Mais embaixo, né? Eu acho que ele deu uma esvaziada assim e o poder dele já está esvaziado. Eu acho que o Lula conseguiu essa proeza de... Conseguiu. Ele estava se arvorando muito em
líder, né? Como se fosse um primeiro-ministro. Baixou a Ele bola achou, dele. talvez, que política, eu entendo, não suporta o vácuo. Se tiver espaço, alguém ocupa. Ele tentou ocupar um espaço que, na verdade, já estava ocupado. Já estava ocupado. Estava sendo ocupado, né? Estava no processo. Essa aqui é a minha homenagem a essa história dessas crianças indígenas que foram Incrível, né, achadas gente? depois de 40 dias. É uma coisa que se não tem explicação para isso. É inacreditável. Só a explicação deles... é que a selva é o ambiente deles, né? O Eles habitat, conseguem, exatamente, eles conseguem A sobreviver. Márcia Carmo veio aqui ontem no Brasil Agora e ela explicou que a mãe sobreviveu durante uns 4 dias e quando ela viu que ela não ia conseguir, ela falou para eles, olha, vocês vão embora, vão procurar água. E eles são indígenas, né? Então, eles conseguiram. É Agora, impressionante. como conseguiram cuidar daquele pequenininho, né? É muito impressionante. É impressionante. Falaram que a irmã mais velha foi de uma Foi de uma inteligência, uma inteligência, exatamente. Tudo mais. Então, são indígenas. Sabedoria, São povos né? originários. Tem muita sabedoria. Nessas horas, a gente pensa que há uma avaliação muito errada do Ocidente em relação ao que é saber e o que não é. Paulo Freire sempre disse isso. Educadores no mundo inteiro sempre disseram isso. Há uma avaliação errada do que é saber. O que a gente precisava hoje, de certa forma, dentro da educação, era fazer uma coisa que eu tenho visto acontecer: introduzir essas outras maneiras de conhecer claro. o universo, né? E que, como são importantes, né? Fazer parte da nossa vida, né? A educação formal, isso tem que ser incluído na educação formal. Mais até do que os fatos dessa educação, essas crianças que souberam sobreviver dentro da selva, é também a filosofia que está por trás de cada uma dessas atitudes. A comunhão com a natureza, a compreensão de que você termina onde o outro começa, são partes de concepções de mundo que a gente usa menos no Ocidente hoje. O capitalismo ignora completamente. É uma história exemplar, né? É uma história exemplar. E eu queria dar o destaque para o cachorro Wilson, que foi quem encontrou. Mas não foi encontrado o cachorro ainda, já? Não foi encontrado ainda. Não, inacreditável. Pode ter desaparecido e morrido, porque ele não é um animal dali, na verdade. Mas é um destaque extraordinário, ainda mais extraordinário ter sido um cachorro. É fantástica essa história, é muito bom. Isso aí é a Tigrinha da Niara, que, na verdade, assim como em toda semana, a gente discute, nessa semana em particular, ligado ao Dia da Terra e tudo mais, a ideia de que os venenos agrícolas não são taxados. Mais ainda, o agro como um todo não é taxado na exportação. Então, na verdade, há uma injustiça tremenda, porque o SUS, para cada bilhão que o agro vende, o SUS gasta 1,8 com saúde. E parte disso, uma parte enorme, vem, como diz aqui, para cada dólar de veneno, o Estado gasta 1,8 dólar no SUS, só para limpar esta primeira ação do veneno, sem falar nada da destruição do ambiente. Só consequências para os humanos no entorno disso. Olha bem. E há, então, mais uma injustiça fiscal. Esses venenos deveriam ser muito taxados e sem direito a repassar para o consumidor. Por aí. Isso aí. Então, esse foi o tema da historinha, porque há uma questão que é a injustiça fiscal, que é um negócio muito grande no planeta como um todo, e no Brasil, excepcionalmente injusta. Ajuda a aumentar a concentração. Uma notícia que não rendeu muito foi que o Dallagnol disse que falou com Deus. Mas isso não é bem uma notícia. Alguns falam com Deus, outros com as goiabas. Eu achei que esse trecho da música do Gilberto Gil era perfeito para ele. Eu fazia essa música. Eles, na verdade, assim, têm muitos amigos imaginários. Muitos amigos. Inclusive Deus, né? Inclusive Deus. Olha só, deixa eu só trazer esse. O Dimas está dizendo o seguinte. Acabou. O avô comunicou que a mãe das crianças e os outros adultos faleceram na queda. É mentira. A gente não pode dizer que é mentira, porque foram muitas versões que surgiram na época. Não sei. E dizem que eles estão perseguidos por uma facção da FARC. O pai tinha saído da aldeia antes, porque foi jurado de morte, foi por uma dissidência das Farc,
foi para Bogotá e pediu para buscar a família. Foi nessa viagem que caiu o avião. E as crianças disseram que a mãe sobreviveu uns dias. Então, não é mentira, Dimas. São as versões que vão se criando quando ainda não se tem certeza de nada. Mas agora as crianças contaram. É provável que os fatos vão se organizando e sendo e a gente vai saber melhor. Aí. Mas... Vamos em frente, Daiane. Parece que o Trump foi considerado, decidido que ele é réu, virou réu pelos crimes que cometeu. Por essa aí, porque ele já está sendo investigado, se não me engano, já é réu em outro também. Já agora, por esses crimes de ter escondido a documentação, ele já virou réu também. Ele se entregou. Ele se colocou à disposição da justiça, né? Isso vai ficar sob custódia. Talvez ele pague fiança e saia, porque ele é ex-presidente também. Paga uma fiança gigante, né? Esse desenho eu fiz por conta da extradição do Assange. Que é outra coisa que precisa ser resolvida, né, nesse planeta. É absurdo, realmente. Esse pessoal fala tanta liberdade de imprensa, mentirosamente, e encanando, dando o nome de liberdade ao que não é. Quando é de verdade, eles nem se tocam. Nem falam, imagina. Eles não têm o menor interesse. Bom, acho que é o seguinte, a de hoje, que eu publiquei agora há pouco, que... que eu não vi ainda, pois é. Eu vi no Notícia 247 em que alguém disse que o Moro será preso antes do Bolsonaro. Eu não resisti a botar os dois no boteco discutindo isso. É a happy hour encarnada. Para mim, não há happy hour mais happy do que essa. Happy hour. Very happy hour. Very happy hour. Olha só, gente, então, chegou a hora aqui do final do nosso programa. Eu vou devolver a bola aqui para a querida Daiane. E acho que o Pedro não veio porque ainda não tinha novidades, mas ele deve vir em breve, e já estou vendo a Márcia Carmo aqui nos bastidores, então ela vai entrar daqui a pouco. Um beijo, Márcia, um beijo, Daiane, um beijo, Miguel. Um beijo a todos. Um abraço para todos aqui e até a próxima. Valeu, beijo.